Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. São Mauro, São Bento. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, salve Maria. Eu vou continuar a terceira aula do livro O Homem e a Eternidade, do Padre Garrigou Lagrange. E nas duas últimas aulas, a gente foi até capítulo 4 da parte 1, mais ou menos. Vou tentar terminar a parte 1 hoje, começar a terminar a parte 2. Nessas duas primeiras aulas, então, a gente viu, lembrando, né, que esse livro, para quem não estava nas outras aulas, para quem perdeu, ele é uma espécie de tratado sobre os novíssimos, né, que são aquelas realidades últimas do homem. Então, a morte, o julgamento, o juízo final, o juízo universal, o purgatório, o céu e o inferno. E nessas primeiras aulas, então, a gente viu, né, e assim como o livro mostrava, a questão da profundidade da alma humana. Então, a gente viu desde a questão da sensibilidade que o homem tem em comum com os animais, como na sensibilidade a gente já tem essa profundidade da alma humana, né, explicitada, e mais ainda nas faculdades superiores, né, na inteligência e na vontade, que a gente tem em comum com os anjos e com Deus. E a gente viu também que só Deus é capaz de preencher tanto a nossa inteligência, né, satisfazer completamente a nossa inteligência, porque Ele é a verdade, e a nossa vontade, porque Ele é o sumo bem. Então, no final da última aula, então a segunda aula sobre esse livro, a gente terminou falando sobre a questão da liberdade humana, né? Então, a gente até viu a definição que ele colocou no livro, da liberdade humana como uma indiferença dominadora da vontade com relação a tudo aquilo que é bom sob um aspecto e que não é bom sob outro aspecto. Então, qualquer coisa vai ter aspectos bons e aspectos ruins, né? E a vontade pode, considerando os aspectos bons e os aspectos ruins, querer, desejar aquilo ou não, né? Aderir àquilo ou não. E que somente Deus, sendo o sumo bem, se Ele fosse visto face a face, Ele constrangeria a vontade de tal modo que a pessoa não teria liberdade de resistir a Ele, né? Então, Ele é um bem tão completo, sem nenhuma mescla de mal, que diante dele, né, então visto face a face, qualquer um não resistiria, né, qualquer um ia aderir a ele. E que se isso não acontece nessa vida, é porque às vezes as pessoas consideram alguma coisa em Deus que ela vê como se fosse um mal, né? Então, algum preceito que ela não quer seguir porque contraria, enfim, né, a sua sensualidade, alguma coisa assim. Então, nas duas primeiras aulas, a gente viu mais essa questão, digamos, questões mais relacionadas à inteligência, né? E nessa parte que eu vou dar hoje, acho que são assuntos mais relacionados à vontade. Então, o capítulo 5, que eu vou começar agora, ele fala das raízes dos vícios e das virtudes na profundidade da alma humana, né? Então, primeiro, falando sobre... Aqui eu fiz poucos slides, eu fiz hoje os slides. Então, são mais alguns esquemas, né? Então, falando sobre as virtudes e os vícios... Oi. Eu não devia ter falado. Então, as virtudes e os vícios, né, como nós sabemos, são hábitos, né? E o que é um hábito? Um hábito é uma inclinação, uma disposição da nossa vontade, mas não necessariamente da nossa vontade, uma disposição nossa, né, para realizar certas ações, uma facilidade que nós temos para realizar certas ações. E a gente adquire o hábito, embora nem todos sejam assim, né, mas a gente adquire os hábitos por meio de uma repetição de certos atos relacionados a esse hábito que a gente quer adquirir, né? Então, se a gente quer adquirir o hábito de acordar cedo, a gente começa acordando cedo vários dias seguidos, né, de preferência sem nenhuma interrupção. Então, alguns vão dizer que 40 dias, por exemplo, é possível adquirir um hábito, pelo menos começar a adquirir um hábito. Então, se a gente repete várias vezes a ação de acordar cedo, então por vários dias seguidos, a gente
tende, né, a adquirir o hábito nesse sentido. E quando a gente fala em hábito, não é só hábito no sentido moral, né? Tem mesmo hábito no sentido intelectual. Então, por exemplo, sei lá, um matemático, ele tem o hábito da matemática. Então, ele tem uma certa facilidade em resolver exercícios, em demonstrar teoremas, esse tipo de coisa. A gente pode falar de um hábito prático, como um marceneiro, né? Ele tem o hábito da marcenaria. Dá para falar assim, né? O hábito da marcenaria. Então, ele lida com facilidade com a madeira, né? Mas, enfim, quando a gente fala hábito, aqui a gente vai estar se referindo mais aos hábitos no sentido moral, né? Então, os hábitos, essa disposição que a pessoa adquire, eles podem ser bons, eles podem ser bons ou maus. Então, quando é um bom hábito, então a gente chama de virtude, e um mau hábito a gente chama de vício, né? Então, um bom hábito é virtude e um hábito mau é um vício. A virtude, ela aperfeiçoa o homem, ela o inclina a um fim bom. Enquanto que o vício, sendo um mau hábito, é agir contrariamente à reta razão. E dentro desses bons hábitos, né, das virtudes, a gente ainda vai ter... E as virtudes têm as virtudes adquiridas e as virtudes infusas. Geralmente, quando as pessoas falam em hábito, elas se referem mais às virtudes adquiridas, né? Aliás, hábito é um assunto que está muito em moda hoje em dia, né? Tem muitos livros falando sobre hábito. A força do hábito. Tem o que é hábitos atômicos. Geralmente num contexto de ganhar dinheiro, né, eficiência, produtividade. Porque quando se trata desses assuntos, as pessoas vão para alguma coisa que de fato dá certo, né? Aí já o relativismo não conta tanto, né? Cada um faz o que quer, mas quando é para dar resultado, tem que ser alguma coisa que de fato funciona, né? Então as pessoas se voltam para aquilo que foi testado e aprovado. Sim, então, para isso sim. Então tem essas virtudes, são as virtudes adquiridas, né, por meio da repetição, mas tem as virtudes infusas, que são aquelas virtudes que a gente recebe no batismo, que vem junto com a graça santificante, né? Então, a graça santificante, Deus habitando na nossa alma. Então, junto com essa graça santificante, vem as virtudes infusas, né? Agora, voltando aqui na questão dos vícios, ele vai comentar, mas na verdade ele comenta, mas isso daqui São Tomás também fala, né? Que a estrutura dos vícios é como se fosse a estrutura de uma árvore, que eu devia ter feito, mas eu não consegui fazer. Eu teria que ter desenhado e colocado aqui no slide. Então ele vai dizer que os vícios, né, a raiz de todos os vícios é o amor desregrado de si mesmo, oposto ao amor do sumo bem, que é Deus. Então, se a gente for pensar numa árvore, então a raiz dessa árvore é o amor desregrado de si mesmo. O tronco dessa árvore dos vícios, é o egoísmo, e aí desse tronco, né, do egoísmo, saem 3 ramos principais, que são que é a tríplice concupiscência. Então, a concupiscência da carne, dos olhos e, aqui o ramo central, que é a soberba da vida, né? Então, a concupiscência que seria a concupiscência do orgulho. Quando a gente fala concupiscência dos olhos, que é um desses ramos principais, a gente se refere ao desejo imoderado dos bens exteriores, porque às vezes não fica tão claro quando fala dos olhos, né? Mas esse desejo imoderado pelos bens exteriores. E aí, desses ramos principais, vão sair os diversos pecados mortais, né? Então, no caso da concupiscência da carne, principalmente a gula e a luxúria; na concupiscência dos olhos, a avareza, a perfídia, a fraude, a falsidade, o endurecimento do coração; no orgulho, a vanglória, a ambição, o desgosto das coisas espirituais, o esquecimento de Deus, a inveja, a cólera, acesso de raiva, injúrias. Então, tudo isso aí na estrutura dos vícios. E já nessa estrutura dos vícios, a gente percebe a profundidade da alma humana, embora de um modo negativo, né? E quando a gente olha para a história, a gente vê tantas pessoas que foram tão fundo nos vícios, né? Ele até dá o exemplo de Nero, por exemplo, que colocou fogo em Roma, né, perseguindo os cristãos. Quando a gente pensa nessas primeiras perseguições, né, na época do Império Romano, um Hitler mais modernamente, então a gente vê quão profundo o homem pode chegar nos vícios, né? E as virtudes que vão manifestar, então, de um modo ainda mais claro e mais bonito, né, essa profundidade da alma humana. Então, desde as virtudes adquiridas a gente pode colocar, sobretudo, as virtudes cardeais, né? Então, a
temperança, a fortaleza, a prudência e a justiça. Até ele comenta da temperança e da fortaleza, que fazem com que desça a sensibilidade à luz da reta razão para que a pessoa possa resistir às tentações. Então, isso já revela, né, o homem que tem esse controle sobre si mesmo, que consegue se governar, quão profunda é a alma humana. A justiça, que revela a grandeza da alma, especialmente quando, para o bem comum da sociedade, faz definir e observar leis justas. Ele dá como exemplo Sócrates, que foi condenado injustamente, de corromper a juventude, de não adorar os deuses da cidade, e que, podendo fugir, ele não fugiu porque ele achava que era melhor ele cumprir uma lei injusta, aliás, era melhor ele cumprir a sentença injusta, né, que lhe foi dada, do que eles cumprir a lei da cidade. Né? Então, entre ele fugir, havia um plano para que ele fugisse, né? Então, entre ele fugir para não cumprir a sentença injusta que lhe foi dada, ele achou melhor ficar e tomar o veneno para dar um bom exemplo. Né? Então, isso aqui é um exemplo que ele dá de um pagão, né, que tinha essa virtude da justiça. Agora, as virtudes infusas, essas virtudes sobrenaturais, então, que a gente recebe por meio do batismo, né, pela graça santificante, elas ainda são muito mais profundas, né, elas manifestam ainda de um modo muito mais profundo, muito mais elevado, a profundidade da alma humana. Porque aí, nesse caso, é o próprio Deus que está agindo. Né? Então, a pessoa ela só é capaz de atos meritórios, né, pensando na vida eterna, se ela age por essas virtudes infusas. Então, se a gente for pensar, até um exemplo que ele não dá, né, mas o Sócrates, ele já mostrou, né, de modo tão profundo a virtude da justiça. Mas se a gente for pegar, por exemplo, um São Lourenço, né, foi um mártir do século III. Então, ele foi um diácono que foi perseguido, né, numa daquelas perseguições do Império Romano. Ele foi condenado à morte e ele foi assado numa grelha. Né? Então, ele foi grelhado. E aí conta que quando ele estava sendo grelhado, ele falou assim, esse lado já está bem assado, pode me virar e me assar do outro lado. Né? Isso aqui só é capaz de alguém que tem essa virtude infusa. Né? Isso, naturalmente, não é uma coisa explicável. Né? E a gente vê, então, a profundidade da alma humana nessas virtudes infusas. Né? Como que a pessoa, movida por Deus, é capaz de atos tão grandiosos. Uhum. Sim, da fortaleza. Que, inclusive, essas virtudes infusas, muitas têm os mesmos nomes das virtudes adquiridas, né? Mas elas procedem, vamos dizer assim, de outra fonte. Não é a pessoa que conseguiu pelo mérito próprio, né? Mas foi Deus quem concedeu. E aí elas são muito mais elevadas do que as adquiridas ainda. Ah, isso. Bem lembrado. Eu ia comentar isso, mas talvez eu me esquecesse agora. Então, ele fala que justamente não é que uma coisa substitui a outra. Né? Então, a pessoa tem as virtudes infusas, ela não precisa mais ter nenhum esforço. Ele dá como exemplo, que nem quem? Ah, sim, é. Sim. Então, ele comenta que é como se fosse um pianista. Né? Então, ele fala assim, que a virtude infusa... Aliás, o pianista. Então, o pianista, ele tem no intelecto prático dele a habilidade de tocar o piano. Mas se ele não tiver os dedos bem articulados, os dedos com mobilidade, ele não consegue. Então ele fala que as virtudes adquiridas seriam como essa agilidade dos dedos, né? E as virtudes infusas como essa habilidade do intelecto prático. Então precisa ter essa agilidade nos dedos também. Né? Então é importante que a pessoa exercite também essas virtudes adquiridas. Então uma não substitui a outra. E aí ele dá diversos exemplos, eu vou evitar lendo para não ficar muito cansativo, né? E uma coisa interessante desse livro também é que eu estava pesquisando, ele tinha mais ou menos 70 anos. Ele morreu com 87 anos e ele escreveu esse livro com 70 anos. Então a gente percebe que é uma pessoa que escreveu, não só porque ela fez uma pesquisa e está organizando uma pesquisa que ela fez em diversos livros teológicos. Ele põe muito da experiência dele também, né? De casos que ele presenciou, experiência de confessionário. Ele não diz que está fazendo isso, mas a gente percebe, né, que é uma pessoa experimentada que está escrevendo. Quer dizer, um bom padre, né, que já tinha passado aí da metade da vida, que passou por muita coisa, né, deve ter dirigido muitas pessoas espiritualmente, então ele
ele tem a experiência pessoal dele ali também colocada. Né? E uma coisa importante que ele fala, que justamente também para a gente aumentar cada vez mais essas virtudes infusas, cada vez mais a caridade, é importante a comunhão frequente. Né? A pessoa comungar frequentemente é importante nesse processo. Então, depois ele vai tratar do purgatório antes da morte e o fundo da alma, a noite do espírito. Então, o purgatório antes da morte, justamente são esses sofrimentos, essas dores que as pessoas têm, principalmente na última parte da vida, né? Que normalmente é na velhice. E é importante porque é justamente o momento em que a pessoa consegue, digamos, uma purificação mais intensa, né, das suas imperfeições. É bem interessante. Sim, sim, sim. Mas ele teve esse purgatório, né? Quer dizer, ele ficou doente, ele passou por um processo difícil. Sim. Sim. Alguns se estendem bastante, né? Sim. Alguns são bem extensos, né? E é interessante porque ele vai dizer o seguinte, né? Como ele é um padre muito douto, né? Então ele sempre começa assim de um jeito mais filosófico, mais erudito, e aí depois ele vai para exemplos mais práticos. Né? Então ele fala que o homem conhece e quer por meio das suas faculdades. Né? Então ele conhece por meio da inteligência e quer por meio da vontade. Diferente de Deus, cuja substância é operativa por si mesma. Então Deus não tem uma inteligência pela qual ele conhece. Deus é a inteligência, né? Deus é o pensamento. Ele não tem uma vontade pela qual ele quer. Deus é o amor. Né? Então, Deus é o amor, fica até meio, né? Mais desgastado. Meio desgastado, sim. Então. Muito, muito. E que as pessoas não compreendem, fica uma coisa desgastada. Né? É uma pena. Então, a substância divina é operativa por si mesma. Né? Então, ela não opera por meio das suas faculdades, mas ela opera por si mesma. Então, ao mesmo tempo que a inteligência e a vontade são coisas boas, porque por meio delas a gente conhece o mundo, a gente quer as coisas, a gente quer o bem, ao mesmo tempo, a pessoa ela vai adquirindo certos hábitos, certas manias, que às vezes ela até tem como perfeições espirituais, né? Mas que na verdade não são. São imperfeições, mas que a pessoa tem como se fossem perfeições. Eu vou até ler aqui. Sim, então ele fala assim, por exemplo, primeiro ele fala das pessoas que vivem em ambientes materializados, pouco esclarecidos, que aí, evidentemente, esse purgatório, se for bem vivido, vai servir para ela, inclusive, refletir sobre isso. Né? Mas ele fala, mesmo já adiantados, acho que vou pegar aqui, que talvez eu não tenha anotado tudo. Então ele fala assim, os já adiantados ainda buscam inconscientemente a si mesmos e às vezes muito. Eles são muito apegados ao seu próprio juízo, à sua maneira particular de fazer o bem. São seguros demais de si mesmos. O demônio gosta de enganá-los, levá-los à presunção. E seus defeitos são às vezes muito mais incuráveis, porque os tomam como perfeições espirituais. São defeitos que os outros veem em nós e que nós não vemos, porque somos enganados por nosso amor próprio. Aí depois ele comenta, a purificação do espírito é, portanto, indispensável, é um purgatório antes da morte, para purificar toda impureza, a humildade e as 3 virtudes teologais. Então, acho que ficou claro. Muito interessante. Porque é uma coisa que às vezes a pessoa não percebe. Né? Ela se apega muito ao jeito dela de fazer as coisas. E aí, às vezes, as coisas não dão certo. E por um lado, é bom que não dá certo, né? Porque daí ela consegue ser mais humilde, perceber que ela deve fazer as coisas de uma outra forma, que ela deve confiar mais em Deus e menos em si. Né? Inclusive, ainda falando sobre o sofrimento, ele dá algumas utilidades para o sofrimento. Então, ele fala, por exemplo, na ordem física, o sofrimento, a dor, nos alerta sobre uma doença. Então, estou com uma dor na perna, vou no médico, descubro que era
um tumor, eu sou operado e com isso eu sou curado. Né? Então, foi uma dor positiva. Nos faz desejar uma vida superior àquela dos prazeres sensíveis. Nos faz desejar a Deus. É um remédio contra o orgulho. Quero o que a gente estava dizendo agora, né? Um remédio contra a vanglória. Faz com que a gente perceba as nossas limitações. Né? Então, a gente acha que a gente é muito bom, sei lá, na escola. Só tira 10. Aí um dia tira uma nota vermelha. É bom para a pessoa, né? Porque ela fica mais humilde. Ela vê que ela pode ir bem, mas ela não sabe tudo, né? Que ela não pode ficar orgulhosa. Então, manifesta a paciência dos justos perseguidos, nos ajuda a distinguir os falsos bens que passam e os verdadeiros que duram eternamente. Uma pessoa, por exemplo, que tem muito dinheiro e perde tudo, né? Então ela começa a relativizar um pouco o dinheiro, né? Então ela vê que é um bem que passa, né? Que ela tem que se apegar aos bens que não passam. Então nos purifica profundamente. Aí ele cita uma frase de um poeta que eu não conheço, a senhora deve conhecer, acho que não é bom. Acho que é Alfred Musil, assim que fala? Musil. Mas a frase é interessante. Eu acho, Alfred Musil, que fala assim: o homem é um aprendiz, a dor é seu mestre, e ninguém se conhece até que tenha sofrido. É bem interessante, né? É uma frase que ele fala o Papa, acho que é Pio XII na época. Ele citou numa conferência aos médicos católicos. Era Pio XII que fazia muitas conferências assim, a públicos específicos, né? Então, o homem é um aprendiz, a dor é seu mestre. Ninguém se conhece até que tenha sofrido. É boa frase, né? Aqui está em português, mas tem em francês também. L'homme est un apprenti. Isso. Personne n'est son maître. E personne ne se connaît. É isso, mas você não vai saber mais. Eu não vou ler porque eu L'homme est un apprenti. Quer? Pode ser. E aí ele fala que é interessante porque com esse purgatório antes da morte, principalmente quando a pessoa sofre bastante, que nem um Schlitter, né, que a senhora deu de exemplo, ela passa a enfatizar as 3 virtudes teologais, o motivo formal delas. Então, ela enfatiza poderosamente o motivo formal das 3 virtudes teologais, muito acima de todos os motivos secundários que parecem desaparecer. Então, a pessoa crê só porque Deus disse. Mas parece dar tanta coisa errada, né, que a pessoa crê porque Deus disse. Às vezes ela já... Como que eu posso... se a gente pegar a situação da igreja, por exemplo, não é? A gente crê porque Deus disse que as portas do inferno não prevaleceriam. Porque quando a gente olha para a situação da igreja, parece que tudo se perdeu. Né? Entendi. Mas a gente crê porque Deus disse. Se tudo bem, ela faz a chamada. Isso. Claro que a igreja não vai morrer, ela vai dar o poder, que a igreja é respeitada, ó, tanta gente virtuosa, né? Você teria razões humanas para acreditar. Quando não tem mais razão humana, você acredita só porque Deus disse. Pelo motivo formal. Até com outras evidências. E isso é muito bom. Sim. Porque aí a pessoa está completamente nas mãos de Deus, né? Então, ela espera contra toda esperança humana, só porque Deus onipotente e bom é infinitamente auxiliador. Então, ela espera porque Deus é bom e onipotente. Ainda que humanamente falando, ela não veja como, né? Ela passa a amá-lo por si mesma, enquanto infinita bondade. E aqui é interessante porque, então, ele está escrevendo essas coisas, e aí no final, ele vai falar algo que tem a ver, ele não disse dessa maneira, mas algo que tem a ver com a situação que estava se passando no mundo e particularmente na Europa. Porque ele escreve esse livro em 1950, um lugar eu vi que era 1947, mas é logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ele próprio pegou as 2 guerras mundiais, né? A primeira e a segunda. E aí, acho que é uma época parecida com a de hoje, talvez até pior, né? As pessoas estavam ainda mais arrasadas com a situação do mundo, né? Meio sem saber o que ia acontecer. Então ele fala assim: do mesmo modo, hoje, só a santidade, só uma pleiade de santos, pode trazer de volta as massas para Cristo e para a Igreja. As aspirações democráticas, tais como concebidas por Lamennais e muitos outros, certamente não são suficientes. É necessária a caridade sobrenatural
de um São Vicente de Paulo, que propõe como fim último não a felicidade terrena do povo e dos povos, mas a vida eterna verdadeira, de modo que esta não seja somente uma palavra venerada, mas a realidade suprema, ou Deus eternamente possuído. Então ele está dizendo, não vai ser uma solução política, né, para a crise do mundo, para a crise da Europa. É uma solução religiosa, né, e uma pleiade de santos. E é importante isso que ele fala dos santos, né, porque algumas pessoas se convertem simplesmente examinando a doutrina. E isso é muito bom, né? Então a pessoa pensa, bom, Deus existe, então ele fundou uma igreja, que igreja é essa? Ela examina e conclui que é a igreja católica. Mas muitas pessoas não têm essa iniciativa, né? Essa acuidade. Então o que ajudaria seriam pessoas santas, né? O exemplo dos outros. Então isso que poderia, aliás, isso que seria a solução naquela época e hoje, né? E não uma solução política. E as pessoas, assim, eu vejo como é curioso, como tanta gente fica procurando alguma coisa. Eu sei, por exemplo, tem um frade, eu até sei o nome dele, agora eu não me lembro, mas eu já ouvi várias vezes, talvez Marcelo, que fala as pessoas acordarem às 4 da manhã para ligar o rosário. Gente, é lotado de gente que vem. Sim. Que está rezando esse rosário às 4 da manhã. É bem comum. Não podia ver uma senhora que parece que é muito conhecida. Disseram que ela tem 950 mil seguidores no Instagram. Chama-se Petra. Como? Ah, isso mesmo. E eu perguntei, mas o que você faz hoje? Porque eu falei para ela, me disseram que você vive da internet, não é isso? Ela falou, é isso. Ela já foi modelo, trabalhou numa televisão, jovem pan, televisão não é rádio, né? É rádio. Acho que é as duas coisas. É as duas coisas? Ela trabalhou nesse lugar, era comentarista política também no jornal, mas agora ela... E eu falei assim, mas como assim? Você faz coisas comunitarizadas, você ganha dinheiro? Ela falou, não, eu venho com curso. Ah, curso de quê? Ah, de santidade. Então, assim, eu ensino para as pessoas que compram o curso, por exemplo, a gente acorda às 4 da manhã, a gente reza o rosário, eu ensino elas a pôr ensaio, em calça, aí eu falo para elas. Eu queria que nunca mais eles pusessem calça, mas pelo menos enquanto eles estão fazendo o meu curso, eles têm que se vestir desse jeito, a fazer jejum. Ela vive esse curso. E as pessoas pagam para fazer o curso com ela. Ela se converteu faz um ano, né? Ah, é? E está ensinando sacerdote. Quer dizer, é um absurdo. Primeiro que não tem método para sacerdote. Segundo, isso aí não se tem. Terceiro, tão pouco, a pessoa se converteu, um ano e pouco. A não ser que seja um caso único. São Paulo. Está tudo errado. São Paulo foi enfim. São Paulo foi 3 anos atrás. Mas você vê, mas as pessoas estão dispostas A pagar por isso. a pagar por isso. Aí, mas as pessoas estão dispostas a pagar. As pessoas querem alguma coisa. A gente já teve alunos que faziam catecismo com uma pessoa que cobrava para dar aula de catecismo e essa mãe confiava nessa pessoa, ela mesma já tinha feito catecismo com ele, depois que os filhos estavam fazendo. É assim, porque tem uma porção de gente hoje em dia que queria alguma coisa. Mesmo os protestantes, né? Mas a pessoa vai na igreja protestante porque ela quer ouvir falar de Jesus. Porque ela vai na missa e o padre só fala do amor, jeito vazio. Ele não conhece a Bíblia, o pastor conhece. Então a pessoa quer alguma coisa, ela vai lá. Bom, e aí depois começa a segunda parte. Essa aqui que eu falei foi a primeira parte, foi o fim da primeira. É onde ele vai começar falando da impenitência final e as conversões in extremis. Então, as conversões no final da vida. Então, sobre a impenitência, então, o que seria impenitência? Né? Então, a impenitência, como o nome já diz, é a ausência da penitência, ou privação da penitência, que deveria destruir nele as consequências morais do pecado ou da revolta contra Deus. Ele coloca como consequências do pecado a ofensa feita a Deus,
a corrupção da alma revoltada e desequilibrada. Então, o pecado é ofensa contra Deus, ele corrompe, né, desequilibra a alma, e, como consequência do pecado, vão ser preenchidos. Ficou meio estranho assim, né? Eu tentei tirar esses quadradinhos, mas aí ficou pior, então deixei assim. Eu tirei os quadradinhos, ficou só o primeiro quadrado bem grande. Então, não tem um jeito de fazer isso, não sabia fazer. Então, a impenitência, essa ausência de penitência, né? Então, e a penitência, a virtude pela qual a pessoa arrependida dos seus pecados, ela tem uma verdadeira dor pelos pecados cometidos, né, enquanto ofensa contra Deus, e busca expiá-los por meio de práticas internas, externas, né, jejum, mortificação, a penitência que o padre dá no sacramento da confissão. Então, isso aí é a virtude da penitência. Então, dentro da impenitência, né, dentro dessa ausência ou privação de impenitência, de arrependimento, então ele vai dizer que tem a impenitência temporária e a impenitência final. Então, a impenitência final é a impenitência na hora da morte. Se a pessoa morrer em impenitência final, ela está condenada, né? Não tem conversa. E a impenitência temporária, impenitência durante a vida. Essa impenitência temporária, então ele vai colocar que pode ser de fato. Então, a impenitência temporária de fato é simplesmente a ausência de arrependimento. Se a pessoa não está arrependida dos pecados dela, ela continua neles tranquilamente, nem pensa nisso, nem pensa em mudar de vida. Ela nem pensa em mudar de vida. E a impenitência temporária voluntária, aí já é uma resolução de não se arrepender. Ou não querer se arrepender. E aí, essa impenitência voluntária, então ele vai dizer que pode ser por ignorância culpável, que é a maior parte dos casos, são pessoas que não buscam se instruir. Acerca do bem, do mal, da religião. Pessoas que vivem amasiadas estão em penitência esperada Temporária. voluntária, Sim. mas normalmente ela nem sabe. Como é que ela faz uma penitência? Ela estou uma vida de pecado. Você sabe. Mas pode ser uma ignorância culpável, né? É do comum, né? Então, Ele sabe. Tem uma noção, né? É. E culpável porque a pessoa poderia se instruir e não faz. Né? É claro que o quanto é culpável e não é culpável, aí Deus quem sabe. Né? Mas em muitos casos é culpável. A pessoa poderia se instruir e ela não se instrui. Por covardia, que são aquelas pessoas que têm noção, mas elas acabam se enveredando em certos vínculos que depois ela meio que não consegue sair. E ele fala que a pessoa não consegue sair nesses vínculos, nessas situações em que ela mesma se colocou, e que ela não busca o auxílio de Deus para sair dessa situação. Né? Então, quer dizer, ela se vê fraca, e até aí tudo bem, é bom que ela se veja fraca, só que ela não busca rezar, não busca os sacramentos para poder conseguir força para sair daquela situação. Até dá uma citação boa de Santo Agostinho, não sei se nessa parte ou em outra, que ele fala assim, que a gente tem que fazer aquilo que é possível e pedir auxílio para Deus para conseguir realizar aquilo que hoje nós não conseguimos. Então, a pessoa deveria fazer isso. Né? E ele fala que por covardia é pior do que por ignorância. E por malícia. Então, por malícia, aí já são aquelas pessoas que estão mais obstinadas. Pode ser, por exemplo, perder um parente próximo e a pessoa se revolta contra Deus, mas pode ser alguém muito materialista e que fala mal da igreja abertamente, como pode ser pessoas satânicas, né? Pessoas que dedicam a vida a fazer o mal. A fazer o mal. Até ele coloca isso aqui, na verdade, no outro capítulo eu acabei não falando, que as pessoas, assim como não vão para a santidade de repente, tem até a ver com o que a gente estava falando antes, né? As pessoas não se tornam santas da noite para o dia, elas também não se tornam pessoas péssimas da noite para o dia. É uma coisa que leva um certo tempo. Você lembra que isso está na peça do Corneille, aquela peça que eu não gostava muito. Oh, meu Deus. Fedra? O rapaz, quando ele é acusado pela madrasta, ele diz, é ainsi que ela verti,
levissa cerebra. A gente não passa do bem para o mal do bem. Assim como a virtude, o vício tem seus graus. Isso, é isso que ele fala. É encicla vertile, encicla vertile, levissa cerebra. Sim, não é de repente, leva um certo tempo. Ele até coloca uma idade, ele fala, a coisa começa geralmente, em alguns casos, aos 14 anos. Aí tem a ver com a experiência dele, né? Então ele acha que é aí que talvez a pessoa começa a se decidir de um modo um pouco mais firme, a se resolver, seja no bem, seja no mal. Né? E aí o que ele vai dizer é que, na impenitência, então, a pessoa ela pode passar de uma impenitência temporária de fato para uma voluntária, e isso resultar na impenitência final, em que a pessoa é condenada. Mas não necessariamente quem é condenado estava nessa impenitência temporária voluntária. Se uma pessoa morre na impenitência de fato, ela já vai ser condenada. Né? E, por outro lado, pode ser que uma pessoa em penitência voluntária, no final da vida, ainda que por malícia, ela se converta. E aí ele dá até um caso interessante, esse aqui vale a pena ler, de Dom Bosco, está na página 60, deixa eu pegar aqui. Então ele fala assim, lemos na vida de São João Bosco que ele foi ao leito de um agonizante que era maçom, muito sectário. Este lhe diz, então o maçom disse a ele, especialmente não me faleis de religião, ou senão tenho aqui um revólver com uma bala para vós e uma outra bala para mim. Então isso é o maçom falando para Dom Bosco. Mas então, disse Dom Bosco, falemos de outra coisa. Ele falou de Voltaire. Olha que estranho, né? Falou de Voltaire para o maçom. Então, contando-lhe sua vida, contou a vida do Voltaire para o maçom. Já perto do fim, Dom Bosco disse, alguns dizem que Voltaire não se arrependeu e que teve uma má morte. Eu não direi isso porque isso eu não sei. Então, disse o maçom, mesmo Voltaire poderia se arrepender? Sim. Então, eu também poderia ainda me arrepender? E esse homem que estava desesperado parece ter tido uma boa morte. Aí também ele cita um outro caso. Citamos o caso de um capelão de prisão que era um santo sacerdote, mas que assistindo um criminoso que não queria se confessar antes de morrer, acabou por lhe dizer, bem, já que queres perder-te, perde-te. Falou-se da causa de beatificação deste capelão, mas nunca foi possível introduzi-la por causa dessas palavras, porque ele deveria até o último momento ter falado da misericórdia e da possibilidade do retorno para Deus. Então, interessante, né? Então, quer dizer, mesmo a pessoa nesse estado de impenitência voluntária por malícia, pode ser que no momento da morte, por algum motivo, né, da providência divina, ela tenha alguma graça, ela se salve. Mas não é uma coisa que a gente deva esperar. Né? Até porque a pessoa, quando está perto de morrer, se ela está com uma doença grave, é muito fácil ela não pensar nessas questões. A pessoa com uma dor intensa, ela nem pensa em nada, ela só pensa na dor. Sim, ela não consegue rezar, ela pode não conseguir ter uma boa resolução. E pode ser que ela morra de repente, que ela nem passe por uma situação dessa. Aquilo que eu estou sempre acostumada a fazer, isso. Normalmente eu vou pensar em fazer. Claro que há exceções, claro. Sim. E é bom a gente conhecer as exceções para a gente ter muita confiança na misericórdia de Deus, mas a gente precisa tomar cuidado. Sim. Não contar o último momento para voltar atrás. Sim. Mas ele fala isso, é normal que a pessoa morra do modo como ela viveu, do modo como ela vive. E aí então ele fala que o que leva também a pessoa a passar de um estado de impenitência para outro são os pecados, né? Principalmente os pecados mortais. Então, os pecados mortais eles vão endurecendo o coração da pessoa e vão fazendo com que ela caia cada vez mais. Ele cita São Tomás, que diz que é muito difícil, ele fala impossível. É impossível que uma pessoa fique em um pecado mortal sem que ela cometa outros. Então, se ela está em um pecado mortal, ela vai acabar cometendo outros, e outros, e outros. Abismo atrai abismo, né? Como diz a Sagrada Escritura. Então, o que a pessoa tem que fazer é se confessar, se arrepender, praticar a penitência, porque
senão ela vai cair cada vez mais, e aí ela vai ficando cada vez mais fraca e tendo cada vez menos força para praticar algum ato de virtude ou de se arrepender. Deus continua concedendo graças, que chama de graças remotas, para que a pessoa pelo menos comece a rezar, para que daí ela depois receba graças para efetivamente rezar e para que depois ela se converta. Mas essas graças também não é a todo momento que Deus dá, principalmente quando ele vê que a pessoa está muito afundada no pecado, né? Então, não é sempre que essas graças são concedidas. E que é importante também, uma coisa que ele coloca, é que a pessoa não consegue sair do vício, desse estado de impenitência, sozinha. Que aí seria um erro, né? O erro do Pelágio, que desconsidera a graça, diminui a importância da graça. Então ele diz que a pessoa só consegue sair desse estado por meio da ajuda de Deus, né? Por meio do auxílio divino. E Deus dá as graças. Mas ela, ao mesmo tempo, tem que corresponder. Então, são dois erros opostos, né? Um, você desconsiderar a graça, como se fosse só uma questão da iniciativa da pessoa, ela sozinha conseguisse sair. Mas, por outro lado, também considerar que nenhuma cooperação conta e que Deus já criou alguns para o céu e outros para o inferno, que esse seria o erro de Calvino. Então, tudo depende de Deus, né? Então, Deus é a causa primária, mas é necessário que a pessoa, ela também coopere. Como dizia Santa Joana, Deus com Joana. Deus? Com Joana. Ah, com Joana. Então é necessário. Quando alguém diz para Deus, fez isso. Sim, Deus com Joana. É meio que ela fala tudo isso também. Você é vista do sabe, os soldados do combaterão e Deus dará a vitória. E aí, inclusive, contra o Calvino, ele cita, né? Não me comprazo com a morte do pecador, mas antes com a sua conversão, em Ezequiel. Tem algum ponto também que diz essa situação. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta. Sim. Talvez seja, né? Não me comprazo com a morte do pecador, mas antes com a sua conversão. Mas acho que tem essa outra também. Estava no livro, eu não anotei. Os nordestinos dizem de um jeito curioso, foi uma moça que trabalhou comigo que me ensinou. E que na hora eu achei meio chocante, mas depois a vida me ensinou que ela tinha razão. Ela me falou, Tonivone, ela não sabe quem mente louca, quem rouba mais. E depois, sabe, ouvindo histórias na vida. Para mostrar que a pessoa vai subir ou descendo cada vez mais. Muita gente, porque mentiu, acaba roubando. Porque roubou, acaba matando. Então vai ser uma situação, ou volta atrás, com todas as obrigações que foram necessárias, ou vai ter que ter outro tempo, não tem que ter. Exatamente, para responder isso que eu já fiz. E vai ter um crime puxando o outro. Mas uma coisa puxando a outra. Quem mente rouba e quem rouba mata. Bom, e aí depois ele vai, então, já é um outro capítulo, a graça da boa morte. Então, para a boa morte é necessário que haja a perseverança final, que justamente se opõe à impenitência. Então, a perseverança final se opõe à impenitência. Então, eu vou falar que a perseverança final é um dom que faz coincidir o momento da morte com o estado de graça, né? Seja contínuo ou restituído. Então, a pessoa já estava em estado de graça, pelo dom da perseverança final, ela permanece em estado de graça e morre assim, que é o ideal, né? Que é o melhor. Ou restituída, quer dizer, a pessoa não estava em estado de graça, mas ali na hora da morte, Deus lhe dá esse estado. Aí ele dá várias citações da Sagrada Escritura. Em todos os capítulos ele dá, não estou lendo para não ficar uma coisa talvez muito cansativa, né? Então ele dá várias citações da Sagrada Escritura sobre essa questão da perseverança final, da boa morte. É interessante que ele vai dizer que esse dom da perseverança final, aliás, como todo dom de Deus, ele não é uma coisa que é merecida. Ele até dá um argumento de São Tomás, que ele diz o seguinte, que, bom, como a gente viu, a perseverança final é o estado de graça na hora da morte. Só que o estado de graça é o princípio do mérito. Então a gente só pode merecer se a gente estiver em estado de graça. Então a gente não pode merecer o estado de graça, né, que seria o efeito antes da causa.
Então, e como a perseverança final é o estado de graça na hora da morte, como a gente não pode merecer o estado de graça, a gente não pode merecer a perseverança final. Então, é um dom que Deus dá. Mesmo que a pessoa viva bem e que ela tenha, ele vai comentar isso, o seu livre-arbítrio curado, né, pelas virtudes, ainda assim o livre-arbítrio é instável. Então, pode ser que na hora da morte ela tenha uma recaída, né, e ela ponha tudo a perder. Então, se por um lado é um dom gratuito e que a gente não merece, a gente não tem direito a ele, o que a gente deve fazer é suplicar a Deus esse dom, né? Pedir a Ele. Como a gente pede na Ave Maria, né? Então, sempre que a gente reza a Ave Maria, a gente pede a graça de uma boa morte, né? Que ela rogue por nós na hora da nossa morte. Então, no ficha completa, a gente pede todo dia também. Nós sempre quietam et fine perfectum. Quando chega uma noite tranquila e um fim perfeito, nos conceda. Nós quietam et fine perfectum. É isso, né? Então ele diz que essa graça pode ser obtida pela oração humilde e confiante, que deve se dirigir não à justiça divina, mas à sua misericórdia, né? Porque se for na justiça mesmo, ninguém se salva, né? Então a gente tem que confiar na misericórdia divina. E aí ele dá alguns sinais de predestinação. Então, quer dizer, a gente não sabe se a gente vai se salvar ou não. Mas tem alguns sinais pelos quais a gente pode ter uma ideia se a gente está no caminho certo. Eu coloquei aqui. Então, alguns sinais de predestinação. Então, preocupação de se preservar do pecado mortal. Espírito de oração. A humildade, que a humildade atrai a graça. Paciência na adversidade. Amor ao próximo. Assistência aos aflitos. Devoção sincera a Nosso Senhor e a Nossa Senhora. Então, são sinais de que a pessoa está num bom caminho. E ele cita também a comunhão das 9 primeiras sextas-feiras em desagravo aos pecados cometidos contra o Sagrado Coração, de Santa Maria Margarida, né? Alacoque. Do André. Do André. Então, no caso, não é assim. Sim. Voltar. A senhora quer contar? Não, não você. Não sei se eu lembro bem, a senhora comentou, acho que numa reunião, né? Foi. Isso, que tinha um rapaz que ele fez a devoção das 9 primeiras sextas-feiras. Aliás, acho que os dois fizeram, né? Eles eram amigos na época. A mãe do André, né? Sim. Uma menina e um garoto fizeram as 9 primeiras sextas-feiras, juntos no interior, na cidade em que eles moravam. E aí um continuou praticando a religião, o nosso amigo, e tem um outro que acho que abandonou. Abandonou, ficou comunista. Abandonou, ficou comunista. E aí, depois de muitos anos, esse que continuou praticando a religião, né, o André... Não era o André, era a mãe dele. Ah, a mãe dele. A mãe dele que era a prima desse senhor. Mas quem falou com o rapaz foi o André. Foi o André. Quando a mãe dele comentou no aeroporto, a mãe... Eles se encontraram no hospital, porque a Laura tinha dado a luz, e no elevador, que ela foi ver o neto, ela encontrou com a esposa desse Kumar. Você não é a mulher de não sei quem? Eu sou a Inês, a prima dele. Ah, sou eu. O que você está fazendo aqui? Bom, eu vi meu neto que nasceu, e você? Ah, o seu filho está morrendo. Está com câncer, está morrendo, está terminado. Puxa, mas que pena, você já arrumou um padre? Não, não tinha padre, não quer saber de padre. Muito tempo que ele abandonou a religião. Acho que entrou no PT. Comunista, não queria saber de padre. Quando ela se despediu dessa pessoa, ela comentou com o filho, que é o marido da outra. Puxa, que coisa, que pena, a gente era pequeno, a gente era tão devoto, a gente era tão amigo. A gente ia junto na igreja, a gente fez junto a devoção das 9 primeiras sextas-feiras. E aí, depois, quando ele chegou no quarto, ele falou: mãe, quer saber? Vou lá falar com você. Foi. E entrou e perguntou para ele: escuta, filho, eu sou fulano e tal. Eu tenho que perguntar uma coisa: será que não está na hora de você fazer essas contas com Deus? Ele falou assim: acho que você tem razão. Você me arranja um padre? Falou: arranjo. Levou o padre, o senhor confessou-se, comungou, recebeu extrema-unção e morreu no dia seguinte. Então, de fato, as 9 primeiras sextas-feiras é uma coisa que todos nós perceberam. Eu vi as dúvidas. É melhor fazer. Era 13 de maio, não era isso? Ah, isso eu não me lembrava que era. Era a farinha 11 de maio, e era 13 de maio. Foi um dia de Nossa Senhora. O que é 11 de maio?
E aí é bem interessante que ele vai falar sobre a morte do justo, e aí ele dá uma citação da Sagrada Escritura que é bem interessante. Então ele fala... Bom, primeiro tem uma aqui da morte de Tobias. Ouvi, pois, o vosso pai, meus filhos, servi fielmente o Senhor e procurai fazer o que lhe é agradável. Recomendai aos vossos filhos que pratiquem a justiça. Sejam caridosos e esmóleres, que se lembrem de Deus e o bendigam em todo o tempo, fielmente e com todas as suas forças. Mas, na verdade, era essa outra que eu queria ler. No livro do Eclesiástico, se diz que o justo não se escandaliza com a desigualdade de condições e que, na hora da sua morte, a sua opinião a este respeito é mais sensata. Então, é o texto, né? Por que há pobres e ricos, afortunados e desafortunados? O Eclesiástico responde, porque um dia prevalece sobre o outro, um dia prevalece sobre outro dia, uma luz sobre outra luz, um ano sobre outro ano, provindo todos do mesmo sol. Foi a ciência do Senhor que os diferenciou, quando criou o sol que atende às suas leis, ele distinguiu os tempos e os dias de festa, nos quais os homens celebram pontualmente as solenidades. Entre eles, há alguns que Deus elevou e consagrou, a outros pôs no número dos dias comuns. Foi assim que Deus tirou todos os homens do solo e da terra de que foi formado Adão. Em sua grande sabedoria, o Senhor os distinguiu e diversificou os seus caminhos. Entre eles, alguns foram abençoados e exaltados. Entre eles, alguns foram amaldiçoados e humilhados. E aí o padre acrescenta, ele dá a cada um conforme as suas obras. Ainda no Eclesiástico, o Senhor não faz acepção da pessoa em detrimento do pobre, não despreza a oração do oprimido e da viúva. A oração do oprimido penetra as nuvens. O Senhor não faz esperar seu socorro. Bom, a pessoa na hora da morte não vai pensar no dinheiro, né? E aí ele comenta como se preparar para a morte. Esses sinais de predestinação já são uma preparação para a morte, né? Mas ele ainda acrescenta essas coisas. Temor respeitoso pelo juízo final, né? Porque a pessoa não sabe qual vai ser o seu destino. Uma fé viva na vida eterna, objetivo supremo da nossa viagem terrestre. Confiança sempre mais firme no auxílio de Deus. Aproximando-se de seu fim, o justo deve fazer frequentemente o sacrifício de sua vida em união com o sacrifício da missa. E aí depois, então já seria um outro capítulo. Mas a gente nunca sabe quando está se aproximando do seu filho. Então sempre você tem que fazer essas coisas, né? Sim. Ele sabe, na verdade. Pode ser hoje, amanhã. E aí, era o que a senhora tinha falado, próximo. A causa da imutabilidade da alma logo após a morte. Eu até achei aqui uma árvore, né? Então, quando uma árvore cai, seja ao norte, seja ao sul, onde ela cai, ela fica. Então, algumas razões pelas quais, no momento da morte, a alma se fixa imutavelmente, seja no bem, seja no mal. Né? Se fixa no bem ou se obstina no mal. Então, ele dá vários exemplos da Sagrada Escritura que falam sobre isso, né? Sobre essa realidade da imutabilidade. Uma coisa importante nesse sentido é que o homem ele só pode merecer enquanto ele estiver aqui na Terra. Depois que ele morre, ele já não merece mais. Em teologia eles falam viator, né? O homem no caminho. Então depois que ele morre, ele não merece mais. Então ele só pode ter merecimento ou demérito, né? Mérito ou demérito, durante a vida. Então ele vai dizer, então São Paulo diz, ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Então ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Ou seja, enquanto estava no corpo. Depois que morreu, já não tem mais o que merecer, né? Por alguma coisa que fez depois da morte. Está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Está em Hebreus. Depois, em João, virá a noite na qual já ninguém pode trabalhar. Que faz referência a isso, né? Às vezes quando a gente lê não fica tão claro, mas faz referência a isso, né? A noite seria a morte. Então, quando vem a morte, já ninguém pode trabalhar. Então, o tempo do trabalho já foi. É nosso Senhor falando, trabalhar enquanto tem luz. Porque
vem à noite, então já ninguém pode. Acho que ele fala caminhar, mas talvez seja trabalhar. Sim. Ele cita também o segundo concílio de Lyon. O segundo concílio de Lyon é aquele que São Tomás foi para ele, mas não chegou a tempo, né? Ele morreu antes, morreu no caminho. Ele quer um concílio de Lyon, mas não saberia dizer que era o segundo. Como é esse? Era Lyon, ele estava falando que era Lyon. E São Boaventura chegou a participar e ele morreu durante o concílio. Durante ou depois, ele morreu no mesmo ano. Então, segundo o concílio de Lyon, as almas daqueles que morrem em estado de pecado mortal, e só com o pecado mortal, descem em seguida ao inferno, para sofrerem aí penas desiguais. Era um concílio para tentar integrar os ortodoxos todos e um grupo de ortodoxos. Sim. E o Concílio Vaticano, primeiro. Depois dessa vida mortal, não há possibilidade de penitência para a justificação. Então, só durante essa vida. O Lutero disse que as almas do purgatório não estão certas da sua salvação. Ele disse isso, absurdo. Aí, as razões teológicas dessa imutabilidade. Então, como é que a gente pode compreender isso? Então, aqui no texto, eu vi que tem dois pressupostos para entender essa questão da imutabilidade. Então, primeiro, é o modo de operar dos espíritos puros, né? Que no caso, a alma separada, como já não tem mais o corpo, ela se comporta como um espírito puro. E aí, o espírito puro, ele tem um juízo prático imutável. Então, é que nem os anjos. Porque a gente, durante a vida, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente analisa alguns aspectos. Mas a gente não conhece todos os aspectos, né? A decisão pode ser comprar uma bicicleta, pode ser casar, né? Então, a gente não tem todos os aspectos na nossa frente. Então, a gente pensa com base naquilo que a gente conhece, né? Então, compro uma bicicleta, preciso fazer exercício, mas, não sei, a geografia não ajuda muito, tem muito morro. Mas eu posso andar de final de semana. Então, a gente vai reconsiderando essas coisas conforme vai passando o tempo. Então, sempre a gente pode considerar um novo aspecto, a partir do qual a gente pode mudar a nossa decisão. Nosso juízo. Aquele ditado maldoso, a última decisão de uma mulher não é necessariamente a que ela tomou mais tarde. Então... Mas não é só para as mulheres que acontece, isso acontece com os homens também. Sim. Então, as nossas decisões elas podem ser reformuladas no tempo, né? Porque a gente considera um novo aspecto e a gente muda de ideia. Pode mudar de ideia, não necessariamente muda. Agora, os espíritos puros, eles não conhecem as coisas dessa forma. Então, os aspectos de uma coisa não são apresentadas ao longo do tempo e ele conhece uma coisa nova. Ele conhece tudo de modo simultâneo. Então, diante de uma questão, ele tem um conhecimento intuitivo, simultâneo, de todos os aspectos envolvidos naquela decisão. Então, não haverá um fato novo posterior que poderá fazer com que ele mude de ideia, né? Então, ele considera todos os aspectos simultaneamente. Isso acontece com os anjos e com as almas separadas, né, do corpo. E um outro pressuposto para entender, então, primeiro é isso, né? Os espíritos puros têm um juízo prático imutável. Então, a decisão deles, uma vez tomada, está tomada, porque não tem um novo aspecto a se considerar. Você ia perguntar? Não, achei que sim. Aí, outra coisa. Cada um julga, praticamente, cada um decide segundo a sua propensão, segundo a sua inclinação. E, sobretudo, segundo a sua inclinação para aquilo que escolheu como fim último. Então, se a pessoa é orgulhosa, ela escolhe de acordo com a sua inclinação para o orgulho. Se a pessoa é humilde, ela vai escolher de acordo com a sua inclinação para a humildade. Que é também um outro jeito de dizer que aquilo que é recebido de acordo com o modo do receptor, né? Então, o orgulhoso vai receber com orgulho, o humilde vai receber com humildade. Tudo isso depende muito das escolhas que a gente tem durante a vida. Eu costumo dizer para os adolescentes que a vida é uma espécie de catálogo de agência de viagem. Sim. E você está escolhendo para onde você quer. É por isso que, por exemplo, às vezes alguém pergunta, mas por que você tem muitos filhos? E aí a gente dá uma resposta. Mas se é uma pessoa muito materialista, ela vai julgar o fato de a gente ter muitos filhos de acordo com o seu materialismo. Então ela vai falar, poxa, mas é muito dinheiro, é muita despesa. Porque ela vai julgar de acordo com a inclinação que ela tem.
O que não significa que a gente não deva dar uma resposta, porque pode ser que a partir da nossa resposta, Deus dê uma graça para a pessoa, e a partir daí ela reformule, né, os seus juízos e se incline para um fim melhor, né? Mas muito frequentemente também isso não vai acontecer. Então a pessoa vai julgar de acordo com a sua ambição, avareza, o seu materialismo. O que é mais assim, aceita, digamos, a prazer, é uma vida bastante nossa, mas é muito trabalho. Sim. Para ela não é tanto. Isso, não é o dinheiro, mas é o trabalho. Talvez pela preguiça, né? Ela vai julgar dessa forma. Essa semana eu tive uma reunião com uma pessoa, soube que eu tinha 7 filhos, ele comentou com uma colega, ela falou, nossa, sua esposa passou 7 anos da vida grávida. Ela tinha um filho, sei lá, acho que ela ficou pensando no incômodo. É isso, também. Sim, no incômodo do filho. Bom, então são esses dois pressupostos, né? Então o espírito puro, ele julga de um modo imutável, né? Não tem como reformular a sua decisão. E as pessoas escolhem de acordo com a sua inclinação. E aí, com base nesse pressuposto, ele vai dizer o seguinte, então a alma começa a se fixar no bem ou no mal, né, para ir para o inferno, ou para o céu, passando pelo purgatório talvez, então ela começa a se fixar pelo último ato livre da vida presente. Então ainda nessa vida, pelo seu último ato livre. E acaba de se fixar por sua maneira imutável de julgar e de querer livremente no primeiro instante após a morte. Então ela começa a se fixar no último ato livre dessa vida e ela termina de se fixar no primeiro instante após a morte, imediatamente. Ela se imobiliza assim. A história que a gente estava comentando, aquela pessoa, no momento que ela falou, acho que você tem razão, você me arranja um padre, ele começou a se fixar. Sim. Não é? Sim. E graças a Deus, no sentido contrário ao que ele vinha escolher ultimamente, mas ali. Mas ali ela mudou. Deve ter havido um monte de coisa, assim, câncer, que fizeram a pessoa. Que já foi predispondo ele para isso, né? Claro, já foi predispondo ele a para isso. graça sobrenatural de o Senhor ter prometido. Sim. Que quem se vier na primeira sexta-feira não morre sem que arrepender dos seus pecados. Então aí tinha uma graça, meio assim, nosso Senhor estava obrigado a dar o que ele prometeu. Sim. Aquilo que você falou, que Deus não vai dar essas graças sempre, mas nesse caso ele vai dar essa graça, porque ele prometeu que quem vier aqui ele vai. Sim. Deus facilita tanto. E ela se mobiliza assim, a si mesma, na própria escolha. Então, ela se mobiliza na própria escolha. Portanto, não é uma falta de misericórdia da parte de Deus não oferecer a graça da conversão à alma assim obstinada, né? A pessoa não quer, ela se fixou. E aí uma coisa interessante, que ele vai comentar acho que mais para frente, mas uma parte que eu nem vou tratar hoje, que no inferno não há arrependimento, há remorso. O arrependimento ele dá paz e o remorso ele dá angústia. Então ele fala, por exemplo, Judas, ele teve remorso, né, de ter traído Nosso Senhor, por isso ele se matou, ele teve angústia. No arrependimento, a pessoa se arrepende pela ofensa que ela fez a Deus, né, pelo próprio pecado. Mas no remorso, ela lamenta as consequências do pecado que ela cometeu. Então, ela lamenta a pena que ela sofreu pelos pecados. Então, se ela pudesse fazer as mesmas coisas sem ter aquelas penas, ela faria as mesmas coisas. Então, ela não tem um arrependimento propriamente pelo que ela fez. Ela só lamenta as consequências. Então, elas gostariam de não sofrer, mas também não querem retornar a Deus. E não poderiam, porque não haveria senão um caminho possível, que seria da humildade e da obediência. Eu escrevi aqui, conclusão prática. Importante sumamente não adiar sempre para mais tarde a sua conversão. Poderíamos ser surpreendidos pela morte. E nosso último ato livre antes de morrer deve decidir nossa eternidade feliz ou infeliz. Ele cita também o Papa Bento XV, que fala que é importante rezar por aqueles que parecem se afastar de Deus e mesmo fazer celebrar missas por eles. Então, aí depois ele fala sobre o juízo particular. Então, convém que haja uma sanção definitiva, desde que a alma é capaz de ser julgada sobre todos os seus méritos e deméritos. Então, como o tempo do merecimento já acabou, não há porquê, quando a pessoa morre, ela já não ser julgada. Ela esperar até o juízo final. Então, ele diz que é uma coisa que não combina com a sabedoria divina. Então, fazer a pessoa esperar até o juízo final para saber se ela foi condenada ou se ela foi para o céu, né?
Então, é conveniente que o juízo particular se dê logo depois da morte. De outro modo, ela permaneceria na incerteza até o juízo geral, o que parece contrário à sabedoria de Deus, assim como a sua misericórdia e a sua justiça. E aí ele vai explicar, então, como que é o juízo particular. Então, ele vai dizer que o juízo particular, ele é análogo, ele é semelhante ao juízo de um tribunal terreno. Mas ele é semelhante, mas tem muitas diferenças também. Então, ele fala que num julgamento de um tribunal humano, vai ter 3 coisas, que é o exame da causa, a pronúncia de uma sentença e a execução dessa sentença. Agora, no caso do exame da causa, então, não é que quando a gente morre e vai para esse juízo particular, a gente vai sentar numa cadeira, né, na cadeira do réu, aí Nosso Senhor vai estar do outro lado como juiz, e ele vai chamando testemunhas. Né? Então, vou chamar agora seu professor da escola, para dizer se você era um bom aluno ou não, vou chamar seu tio, sua mãe. Não é assim que funciona. Né? Então, não vai ter nenhuma testemunha. E também a gente não vai ver Nosso Senhor. Porque se a gente visse Nosso Senhor, já seria uma visão beatífica, que os condenados não mereceriam. Então, a gente não vai ver a Deus. A gente vai perceber que é Deus que está nos julgando, mas a gente não vai vê-lo. Né? Porque isso já seria visão beatífica. E aí, não vai ser uma coisa que vai se transcorrer no tempo, porque é o modo dos espíritos puros. Né? Então, a pessoa ela vai ver como que num ponto toda a sua vida. E ela vai saber as ações boas, as ações más, mas não passando uma por uma. Né? Então, ela vai ver como num ponto, como num instante. E aí, então, ela vai ter um conhecimento. Então, Deus também não vai emitir uma sentença, assim, com uma voz, né, sensível. Então, vai ser por meio de uma intuição imediata, uma iluminação intelectual. Então, a pessoa vai saber, naturalmente, se ela deve ir para o céu ou deve ir para o inferno. E também não vai ser nem necessário mandar ela ir. Já vai ser algo natural, algo, digamos, automático. Né? Até ele dar um exemplo, acho que muito pensando também na física da época, que os corpos graves vão naturalmente para baixo e os corpos leves vão naturalmente para cima. E aí ele fala uma coisa bonita, ele fala, a caridade torna a alma leve. E aí a pessoa que morreu com essa virtude da caridade, então a alma vai subir. Né? Enquanto que o ódio faz com que a alma fique pesada. E aí a pessoa naturalmente vai descer. Então não precisa de uma ordem. Né? A pessoa automaticamente já vai para o céu ou para o inferno, em consequência, inclusive, do seu próprio conhecimento da sua vida, né? E dessa iluminação intelectual. E aí ele fala, fazemos o purgatório em vida, em grande parte pela aceitação generosa das contrariedades cotidianas. Depois o juízo universal. Então, o juízo universal ele fala do mesmo sentido que o professor Orlando explicava, que vai ser uma grande aula de história. Né? Porque nessa vida tem pessoas más que são tidas como boas, que fazem ações horríveis, inclusive principalmente no campo das ideias, que repercutem durante muitos anos, durante gerações. E essas pessoas têm uma boa reputação. Enquanto que pessoas realmente boas, ou têm uma má reputação, ou não são nem conhecidas direito. Talvez um monge no mosteiro de clausura, que por meio da sua oração conseguiu ajudar enormemente as missões, e as pessoas nem sabem. Né? Então, por meio do juízo final, eles vão fazer uma espécie de reparação histórica. Né? Então, ele vai mostrar a maldade de um Kant, né? de um Hegel, dessas pessoas que influenciaram profundamente muitas gerações. Às vezes a gente nem sabe, né, o quão repercutiu o mal deles. E aí, então, no juízo final, Nosso Senhor como juiz, ainda mais porque ele foi injustamente julgado, né, então ele como juiz vai repor a justiça nesse sentido. Né? Então ele vai mostrar o mérito dos bons e as consequências ruins dos crimes, né, das más ideias dos maus. E, por último, o conhecimento da alma separada. Então isso aqui é interessante porque a alma separada... Morreu um amigo de São Tomás
E eles sempre discutiam sobre isso. Da alma separada? Conhecimento das almas separadas. E aí, Como se dá esse conhecimento? essa pessoa, amiga de São Tomás, apareceu para ele. E ele perguntou, e aquilo que a gente discutia, como que é? Então, aí você tem que esperar estar aqui para saber. Não, mas quem apareceu foi o amigo para ele. Ah, Mas eles tinham muitas dúvidas sobre o conhecimento da alma separada. então, e aí o conhecimento, então como vai ser esse conhecimento? Então ele fala assim, a alma separada, ela não vai ter mais o seu corpo. Como ela não vai ter mais o seu corpo, então ela não vai ter a cooperação dos sentidos, nem interno, nem externos. Né? Nem da audição, nem da visão, mas também nem da imaginação e nem da memória. Tudo que é material acabou. Essa é a primeira coisa. Mas ela vai conservar as suas faculdades superiores. Então, a inteligência, a vontade e os hábitos delas. Então, ela vai continuar tendo os conhecimentos que ela tinha e as virtudes que ela tinha no caso das almas que não foram condenadas. Então, ele diz que as almas que foram condenadas, elas vão manter o conhecimento, mas elas não vão ter as virtudes, nem adquiridas e nem as virtudes infusas. Então, o exercício das faculdades superiores, embora a pessoa conserve essas faculdades superiores, inteligência e vontade, ele fica parcialmente impedido, né? Porque não vai ter o concurso da imaginação nem da memória. Até ele fala, um pregador, por exemplo, sem imaginação é muito difícil, né? Porque como é que ele vai colocar ideias abstratas em casos concretos? Precisa da imaginação. Então, isso não vai ter. Então, ele diz, o modo de ser da alma separada, já que ela está num estado um estado preternatural, quer dizer, um estado incomum para ela, que não é o seu estado habitual, o seu estado normal, então ela também vai agir de um modo preternatural. Então, Deus vai dar para a alma separada ideias infusas. Então, Deus vai dar ideias infusas semelhantes àquelas dos anjos. E ele, então, vai utilizar essas ideias sem precisar recorrer à imaginação. Então, Deus vai dar ideias infusas. Essas ideias infusas que ela recebe, elas não são só com relação a universais, né, a princípios, mas também com relação a singulares. Então, por meio das ideias infusas, a pessoa ela vai conhecer, por exemplo, as pessoas na Terra que lhe eram próximas. Né? Isso é uma das hipóteses, que provavelmente Deus dá conhecimento daquilo que, digamos assim, interessa. Isso. Inclusive essas coisas singulares, essas coisas concretas. Mas ele diz também que a pessoa ela não vai conhecer o que se passa com essas pessoas, a menos as almas que foram salvas, que já estão na visão beatífica. Que aí seria como uma consequência acidental da visão beatífica, o conhecimento do que se passa na Terra com as pessoas que eram próximas a elas. Então, elas vão conhecer as pessoas, mas não o que se passa com elas. É semelhante a gente que também não sabe o que está se passando com as almas do purgatório, se realmente estão no purgatório, a gente não sabe. Né? Então, nesse sentido. E outra coisa também importante, que ele vai dizer que as almas separadas, elas vão se ver, né? Elas vão ver a si mesmas, intuitivamente, como o anjo se vê. Então, ela vai ver com muita clareza, sem nenhuma dúvida possível, a sua espiritualidade, até porque ela está sem a matéria, né? Então, isso daí é uma certeza para ela, da espiritualidade da alma. A sua imortalidade, então ela não vai se extinguir, a sua liberdade. Então, ela vai ver sem nenhuma sombra de dúvida. E daquele modo, como a gente disse, não vai ter um novo acontecimento que pode fazer com que ela reconsidere, não, ela não vai ter nenhuma dúvida. Então, da sua espiritualidade, da sua imortalidade, da sua liberdade, ela vai ver claramente, ela vai ter uma certeza perfeita de Deus. Ou seja, os problemas filosóficos são resolvidos com uma perfeita clareza. Então, acho que a gente discute aqui, essa alma separada, ela vai ver com muita clareza tudo isso. Engraçado, né? Como é um professor de filosofia, pensa nisso, que a gente vai poder ver sobre filosófico. O padre Arru, né? Para muita gente, isso é uma coisa completamente de ciência, se você vai ver o nome. Aí depois vai falar sobre o tempo, que a senhora comentou do Evo, né? Então, os modos de duração da alma separada. Então, quanto tempo dura a alma separada? Qual a duração de uma alma separada?
Então, primeiro, a gente tem que entender que tem vários tipos de duração. Então, aqui na Terra, a gente tem o tempo contínuo, que é a duração na Terra, a duração na Terra, a medida do movimento contínuo. Então, o tempo é a medida da passagem de potência para ato. Né? Então, a medida da passagem de potência para ato é o tempo como a gente entende aqui na Terra. A duração do movimento. A duração do movimento. E que a gente mede, geralmente, a partir do movimento da Terra. Né? Então, em minutos, horas, dias, a gente compara os movimentos que acontecem com esse movimento da duração da rotação da Terra, e com isso a gente tem essa medida que é o tempo contínuo. Agora, a alma separada, como ela não tem mais matéria, então ela não vai estar mais submetida a esse tempo contínuo. Então, esse tempo contínuo não vai ser a medida dela. Então, ela vai ter, por um lado, a eviternidade, está escrito aí, né? Que é a duração do que há de imutável nos anjos e nas almas separadas. Então, assim como ela se fixa no bem, isso é uma coisa que não vai sofrer uma mudança. A fixação dela no bem está determinada. Então, isso foi atualizado de uma vez por todas. Então, como ela não está submetida à mudança, então ela faz parte dessa eviternidade. Então, é essa medida das coisas que são imutáveis, como o seu conhecimento natural de si e de Deus, do amor que dele resulta. Então, a eviternidade é a duração em relação àquilo que na alma separada já não muda mais. Certo? Agora, essa eviternidade, a ela também se junta na alma separada o tempo descontínuo, que é uma outra medida. Então, esse tempo descontínuo, ele se dá nos anjos e nas almas separadas. É ruim falar isso rápido, né? Está muito rápido. Não? Então, o tempo descontínuo, ele se dá nos anjos e nas almas separadas. Então, é a medida de seus pensamentos e afetos sucessivos. Então, ele vai dizer assim, um pensamento dura um instante espiritual. Outro pensamento dura outro instante espiritual. Um afeto dura um instante espiritual. Outro afeto dura outro instante espiritual. Sim. Para fazer uma comparação, ele fala, por exemplo, uma pessoa em êxtase, né? Pegando o caso de pessoas em êxtase. Ela pode permanecer 2 horas solares, né? Ou mais, em um só pensamento. Então, para ela foi um instante espiritual. Mas se a gente for pensar no tempo contínuo, pode ter passado horas, dias. Então, um anjo pode ficar uma década em um pensamento. Isso vai ser um instante espiritual para ele. E não tem relação com isso, essa dificuldade que a gente tem que entender o tempo de purgatório? Sim. E aí depois vai ter a eternidade participada. Que aí só tem as almas que já foram salvas, né, que estão no céu. As do purgatório ainda não. Então, essa eternidade participada é a medida da visão beatífica, da essência divina e do amor que dela resulta. Então, é participada porque é participada, uma participação na eternidade essencial, que é a eternidade em Deus. Mas, ao mesmo tempo, ela difere da eternidade essencial, que é própria de Deus, como o efeito difere da causa. Então, ela é um efeito da causa, que é a eternidade essencial. Além disso, a eternidade essencial de Deus mede tudo o que está nele, sua substância e todas as suas operações. Enquanto a eternidade participada, então na alma bem-aventurança, ela mede a visão beatífica e o amor que dela resulta. Aí ele descreve essa figura aqui, ó. Eu fiz, né? Não ia deixar passar. Mas ele não põe essa figura no livro, ele só descreve, aí eu desenhei. Então ele fala que a gente pode pensar num cone. Então, lá em cima, aparece o mouse? Mas eu mesmo não vejo. É? Aparece na figura? Então, mas para mim não aparece. Tá no tempo de... Tá, então aqui em cima é a eternidade. Então a eternidade representada como um ponto, que é o vértice do cone. Então você tem uma ponta a eternidade e lá embaixo o tempo contínuo, que é o tempo na Terra, da vida presente.
E aí, pegando uma seção circular, esse círculo, um círculo que continua com uma linha tracejada ali atrás. Então, isso aí seria a eviternidade. Então, essa medida do que há de imutável nas almas separadas. Então, a eviternidade nas almas separadas. E dentro dessa eviternidade, até porque os princípios fixos, cuja medida é a eviternidade, eles vão servir como que de limite, né, para o tempo descontínuo, que são essa medida dos pensamentos, dos afetos. Né, eles ficam como um polígono circunscrito nessa seção circular do cone. Certo? E aí, uma última coisa. Então, ele fala que a gente tem que considerar os diversos momentos da nossa vida terrena, não somente na linha horizontal do tempo, que corre entre o passado e o futuro, mas na linha vertical, que liga, então, esses momentos da nossa vida ao único instante da imóvel eternidade. Então, a gente tem que considerar a linha vertical, né, e não só a linha horizontal. Não pensar só no passado e no futuro, mas pensar na eternidade. E é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.